Graça e paz, povo de Deus! Estamos aqui para mais um vídeo, glória a Deus, estou animadíssima. Entrei até diferente. Se ouvir um barulho é minha cachorra que tá fazendo bagunça, né, dona Jade e dona Ariel, fazendo bagunça as duas. Gente, estamos falando sobre o quê? Sobre as bem-aventuranças pregadas por nosso querido Jesus Cristo e o qual a gente precisa aprender e executar, colocar em prática no nosso dia a dia. E eu comecei a ler sobre as bem-aventuranças e eu falei, vou falar sobre elas no canal, porque é algo que a gente precisa praticar. Amém? Então pegue a sua Bíblia e abra lá em Mateus capítulo 5. No vídeo anterior a gente falou sobre os humildes de espírito. Hoje a gente vai falar sobre o versículo 4, mas a gente vai ler do 1 ao 4, tá bom? Pra gente relembrar o início do capítulo 5, que diz assim: Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximando-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. 4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Serão consolados. Guarda essa palavra. Seremos consolados. Amém? Jesus estava falando aqui, bem-aventurado vocês que choram, porque vocês serão consolados. E eu fui me aprofundar nesse versículo e estudando ele eu chorei, eu me alegrei, porque de fato, quando a gente chora diante do Senhor, a gente é consolado. E é uma coisa que é para explicar e vai muito além das nossas palavras e de palavras que eu possa explicar para vocês. Só quem vive sabe. Mas eu fui pesquisar o significado da palavra consolará, que diz assim o significado: aliviar, amenizar a aflição, confortar as contrariedades de alguém, controlar os doentes no hospital, consolou com as suas palavras. É o mesmo que alentará, confortará, reconfortará, revelará, acalentará. E eu fui me aprofundando nesse estudo e nessa palavra, do significado da palavra consolar. E imediatamente o Espírito Santo me lembrou lá em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 4, que diz assim: Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Gente, eu quero te fazer uma pergunta. Você está chorando? Ou você tem chorado? Você tem passado por lutas que tem feito você chorar? Muitas das vezes a gente tem passado por esses momentos de lutas em que a gente chora diante do Senhor, em que a gente se coloca de uma forma como se a gente não tivesse mais força para suportar as adversidades, para suportar as provações que vêm diante de nós. Mas Jesus, ele fala ali uma frase que é tão linda e tem tanto significado e tem tanta profundidade. A gente fala às vezes palavras que não há uma profundidade como na palavra do Senhor tem. Então Jesus, ele está falando aqui para os discípulos e para aquela multidão: olha, bem-aventurado, felizes são aqueles que choram, porque eles vão ser consolados. Vão ser consolados por quem, Thaís? Por pessoas também, mas principalmente por Deus. Eles serão consolados pelo Espírito Santo que habita neles. Isso me emociona. Eles serão consolados e é um consolo que vai muito além da palavra, do que as palavras humanas elas podem descrever. É um consolo que acalenta a nossa alma, que aquieta a nossa alma quando muitas das vezes a gente está num turbilhão de emoções ao mesmo tempo, quando a gente
está praticamente entregando os pontos, o Espírito Santo nos consola. Então Jesus ele está falando, ei, pode chorar, porque vai ter quem te console. E muito mais do que qualquer pessoa te consolar, é o próprio Espírito de Deus que vai te consolar. Aleluia. Que coisa linda, que coisa linda. Porque pessoas, elas podem te faltar. Vai haver momentos, por exemplo, que você vai estar em casa e o seu marido não vai estar em casa, ou a sua esposa, ou a sua mãe, os seus pais, seja quem for, não vai estar em casa, você vai estar sozinho. E nesse momento, quando a gente está sozinho, quem é que consola a gente? Quando você recebe uma notícia e você está sozinho, quem é que vai te consolar nesse momento? E a palavra do Senhor diz que quem nos consola é o Senhor, é o próprio Espírito de Deus. E o Senhor está falando para você, né, a palavra dele, e através desse vídeo, que chore, porque eu vou te consolar. Eu sou o teu consolador. O Espírito Santo, ele habita em nós, nós somos templo dele, e o Espírito Santo, ele vai nos ensinando, ele vai nos consolando em momentos de luta, em momentos de tristeza. Ele é o próprio Espírito do Deus vivo sobre a nossa vida. Ele é aquele que nos coloca e nos faz se relacionar com o Pai. O Espírito Santo, ele é fundamental na nossa vida para que nós sejamos consolados. O Espírito Santo, ele vai fazer a obra que o Senhor tem em nós. Então, pare para pensar que todas as vezes que você chorar, você não vai estar chorando sozinho. Você não vai estar chorando sozinha. Você não vai estar chorando para si mesmo, ou em frente a uma pessoa, ou em frente a uma parede, seja o que for. O Espírito Santo do Senhor, ele vai te contemplar. Ele está contemplando as tuas lágrimas. Ele está contemplando o teu sofrimento. O Senhor, ele não fica indiferente à sua dor. O nosso Deus, ele não é um Deus que ele está longe quando você está sofrendo, não. Ele é um Deus que se aproxima e quer que você se aproxime dele em todos os momentos. Então, muitas das vezes a gente passa por adversidades, por problemas, por circunstâncias e a gente não entende por quê. Mas muitas das vezes é Deus permitindo a gente chorar, porque é através desse choro que vai nos aproximar do Senhor. Então, muitas lutas que vêm sobre a nossa vida, elas não vêm por vir, porque nada sai do controle de Deus. Muitas das coisas o Senhor permite para que a gente se torne mais dependente de Deus, para que a gente entenda que sem Ele a gente nada pode fazer, para que a gente entenda que a gente tem a necessidade dEle estar sobre nós, nos consolando. No vídeo da semana passada, falando sobre ser humilde em espírito, quando a gente chora diante do Senhor, a gente se coloca em humildade. A gente tira ali toda a nossa capa e a gente se coloca diante do Senhor mostrando o que está fazendo a gente sofrer, o que está doendo. Então o Senhor fala para você hoje, pode chorar diante da minha presença, porque eu vou te consolar. Às vezes você busca em primeiro lugar o consolo do homem, o consolo das pessoas, mas procure em primeiro lugar o consolo do Senhor. Procure em primeiro lugar a presença do Senhor, porque Jesus disse, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados, aleluia. Então Jesus está falando para mim e para você, pode chorar na minha presença, porque eu vou te consolar. Pode chorar na minha presença, porque eu vou te consolar. Teu choro não vai ser em vão. Eu não vou ser indiferente ao teu choro, eu vou estar contigo no teu choro. Sabe aquela frase que os pastores falam quando o casal está ali diante deles para casar, que estarão juntos na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte os separe. Jesus está conosco em todos esses momentos e nem a morte vai nos separar, glória a Deus. Jesus está contigo na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, quando está com dinheiro, quando não tem dinheiro, Jesus está contigo em todo momento. O Espírito Santo está contigo em todo momento. Deus está contigo em todo momento. Só não vai estar se você se afastar da presença do Senhor, mas ainda assim os olhos do Senhor te contemplam. Então, o Senhor está te dizendo hoje, está chorando? Chore diante de mim, porque eu vou te consolar. E o consolo do Espírito Santo
é o melhor consolo que existe. O consolo da Trindade, de Deus, de Jesus e do Espírito, é o melhor consolo que a gente pode receber nessa terra. Nenhuma palavra humana tem o poder de consolar como o Espírito do Senhor consola. Então que você venha buscar esse consolo, porque bem-aventurado é aquele que chora, porque ele será consolado, você será consolada. Você será consolado. Eu sou consolada pelo Senhor. Então é isso, gente. Chore diante do Senhor, porque Ele vai te consolar, Ele vai te ajudar. Busque a presença do Senhor, do Espírito Santo, porque é Ele que vai conseguir te consolar. Uma coisa que eu falo quando eu fico sabendo que alguém está passando por um luto ou alguém faleceu é: nenhuma palavra que a gente vai dizer vai consolar a pessoa verdadeiramente, como o Espírito do Senhor vai. Ainda que a gente abrace, que a gente acolha a pessoa, que a gente ame, que a gente fale todas as melhores palavras desse mundo, a gente não vai ter o poder de colocar nossa mão lá dentro, trabalhar no coração da pessoa, na mente, trazer o consolo. Porque esse consolo que Jesus está falando vai além das palavras humanas. É o que eu falei no início. É uma frase que Jesus fala e que é muito profunda. É muito profunda, é muito além do que a gente possa explicar. Por isso que muitas das vezes as pessoas que não servem ao Senhor, elas não entendem porque nós cristãos passamos por tantas lutas, por tantas perseguições, porque muitas das vezes Deus permite a gente passar por tantos sofrimentos, por muitas coisas, e eles não entendem como que a gente continua de pé, como que a gente continua sorrindo, como que a gente continua buscando a Deus, como que a gente continua crendo, confiando, tendo fé em Deus. Por quê? Porque a gente tem o Senhor para nos consolar. Então, vai muito além de palavras, ainda que a gente passe por muitas lutas, por muitas dificuldades, por muitas vitórias, muitas bênçãos, porque muito mais vitórias e bênçãos a gente tem para contar. Por mais que a gente passe por muitas coisas, a gente sempre é consolado pelo Senhor, então a gente sempre tem, em todas as circunstâncias da nossa vida, principalmente na tristeza, a gente sempre tem o consolo do Espírito Santo, e isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa que serve ao Senhor, que busca ao Senhor, que tem uma vida diante do Senhor, da presença do Senhor, do que uma pessoa que não serve ao Senhor. A gente fica triste, a gente tem momentos de raiva, de às vezes até um pouco de se sentir confusos diante de alguns problemas, mas a gente continua ali sendo cuidados, continua ali sendo consolados pelo Senhor, e é isso que mantém a gente de pé, é esse consolo, é esse conforto 24 horas, é essa alegria, essa paz que excede todo entendimento que vem do Espírito do Senhor. Amém? Então esse é o vídeo, espero que Deus tenha falado com você. E lá em Apocalipse fala, né, que o Senhor vai enxugar gente todas as nossas lágrimas, e a tristeza não haverá mais, as lutas, as circunstâncias ruins não vão haver mais. Imagina o próprio Deus enxugando as tuas lágrimas. Eu acho isso muito forte. Gente, o próprio Deus enxugar minha lágrima. Quem sou eu? Quem sou eu para o Criador de céus e terras, que fez tudo isso, que fez cada parte do meu corpo? Quem sou eu para Deus enxugar minha lágrima? Aí as pessoas podem falar, ai, nós somos isso, aquilo outro, mas a gente é tão pequeno, sabe, diante de um Deus tão grande, de um Deus tão poderoso, de um Deus tão santo, santo, santo. Quem sou eu? E a palavra do Senhor diz que o próprio Deus vai enxugar as nossas lágrimas. Ele é um Deus que se importa. Jesus, o Espírito Santo, nosso Deus, eles se importam com a nossa tristeza, com as nossas lágrimas, com a nossa dor. Então, coloque diante do Senhor, chore diante do Senhor, porque Ele vai te consolar, Ele vai enxugar a tua lágrima e Ele vai te dar paz e alegria que excede todo entendimento sobre você. Amém? Venho te pedir para você comentar, compartilhar esse vídeo, curtir e se inscrever no canal caso você não seja inscrito.
tá bom? Na próxima semana a gente tem mais vídeos sobre as bem-aventuranças. Então, bem-aventurados são aqueles que choram, porque nós, eu, você, seremos consolados. Amém? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau!